Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, a gente vai inaugurar um novo quadro que é o Discussão Braba, tá? A gente tava num grupo de amigos e a gente tava debatendo um pouco sobre São Paulo e dois assuntos surgiram, né? Reformulação do elenco e Copa Sul-Americana. Então, nessa discussão braba, a gente vai trazer um pouco do que eu faria nessa Copa Sul-Americana e do que eu projetaria para os próximos anos de renovações, de alteração de elenco, tá bom? Mas antes, gente, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, segue a gente nas redes sociais e vamos falar de São Paulo, tá? Bom, essa discussão braba sobre a Copa Sul-Americana vai ser justamente sobre o quê? Como que eu entraria no primeiro, nesse primeiro momento, na fase de grupos, com o time titular do São Paulo. Primeiramente, eu daria totalmente prioridade ao brasileiro, tá? Essa é uma... Não tem negociação comigo, o brasileiro. Eu acho que tem que ser totalmente... As nossas forças têm que ser voltadas totalmente pro brasileiro. E daí em diante, né? Eu ouvi algumas pessoas falando que liberaria alguns jogadores e tal. Então, eu vou dar o meu parecer sobre. Hoje, o elenco do São Paulo, talvez, tem dois jogadores a serem liberados, que seria o Luan, né? E o Cedric. Só. Não mais que isso, tá, gente? Eu acho que o elenco do restante ainda falta peças, tá? A gente vê ali dentro do... A gente sabe que é o time titular. O ideal, né? O time ideal seria Rafael, Arboleda, Sabino, tá? Nas laterais, Enzo e o nosso querido Enzo e Lucas Ramon, hoje, né? E ali você tem o meio campo, o Badilha, Marcos Antônio, o nosso querido Danielzinho, e no ataque Caleri e Luciano, e no meio campo ali Armando, Lucas ou Cauli, tá? Então esse é o time ideal do São Paulo, tá? E o que eu faria para a Copa Sul-Americana, tá? Eu faria uma mescla muito mais no meio campo do que na zaga, tá? A gente sabe que a gente liberou o Ferrarese e o Alisson, então a gente tem as opções ali para compor o elenco, né? A gente tem lá o Rafael, que eu acho que o goleiro não precisa, você não precisa estar revezando. Mas se você tiver que jogar com algum, você tem o Coronel, você tem o Young, enfim, qualquer um desses dois aí estaria de bom tamanho. Eu não teria trago o Coronel, teria deixado o Young, já deixei claro isso aqui, tá? Na zaga a gente pode jogar com Dória e Alan Franco, ou Toló e Alan Franco, não teria problema nenhum, tá? Nas laterais você tem o Wendel, que ainda não disse que veio, eu prefiro o Nicolas. Eu colocaria o Nicolas e o Mike, tá? E nesse sentido, gente, no meio campo, tá? E aí que é o grande problema do São Paulo, porque ele não tem muitas opções, né? Então no meio campo, talvez, eu traria alguns outros jogadores, tá? Colocaria você tem o Paulo Maias, que é um cara que tá em baixa, mas é muito por conta do estilo que o Crespo imprime, né? O Crespo tem uma marcação individual, o próprio Pablo Maia, ele é um jogador de marcação em zona, você tem o Negruti, enfim, vamos deixar para montar o meio campo depois. Mas no ataque a gente tem muita opção, a gente tem o André Silva, tá voltando aí o Rian Francisco, a gente tem o Tapia, né? Tem o Ferreirinha, tem o Luca, tem o Paulinho que tá voltando também. Então, nesse ataque a gente tem muita opção, tá? O nosso problema, o grande problema é o meio campo, tá? O ataque a gente tem opção, na defesa a gente tem opção, o problema é o meio campo. E nesse sentido, como que eu montaria esse meio campo, tá? Sendo sincero, eu montaria o mesmo esquema que o Crespo tem usado, né? Com losango. Então, assim, o que eu faria? Eu colocaria o Pablo Maia como primeiro volante, o Cauli como armador e tentaria jogar Pedro Ferreira e o Jordan, tá? E caso o Pablo Maia não esteja bem, eu colocaria o Matheus Ferreira, também testaria ele. Então, nesse sentido aí, você tem bastante jogadores, tá? Para você rodar. Na defesa você ainda tem como reserva o Isaac, tá? Então assim, ainda tem o Isaac que você pode dar mais rodagem também para ele, muito mais até do que o próprio Tolói ou o Dória, né? Então assim, para a Copa Sul-Americana eu faria um time alternativo encaixado no esquema que o Crespo atua no time principal, né? Porque dessa forma você deixa os meninos até mais tranquilos, né? Para caso precisar fazer uma suplência de algum jogador no time principal, eles já estão habituados com o esquema tático. Então, na minha visão, eu faria isso com a Copa Sul-Americana. Comentem aí o que vocês acham sobre isso. Agora, opinião braba sobre o futuro do São Paulo, como renovar esse elenco, tá? Minha visão, tá, gente? Primeiro, eu falando um pouco da situação financeira do São Paulo, eu acho que eu vou ponderar tudo isso, essa questão da situação financeira do São Paulo. E algumas coisas eu faria, outras não, tá? Mas é a minha opinião, você deixa a sua nos comentários, tá? Primeiramente é o seguinte, eu acho que dependendo do orçamento que você tiver no próximo ano,
aí faz sentido você fazer algumas renovações ou não, tá? Por que que as contratações sem custo, por empréstimo, o São Paulo tem feito futebol sem dinheiro, tem dado, entre aspas, certo. São Paulo não tem caído, mas também não tem tido um desempenho ótimo, né, nos nossos torneios, né? Porque o São Paulo já tem uma espinha dorsal. Porém, essa espinha dorsal, ela tá ficando o quê? Tá se envelhecendo, né? E nesse sentido, gente, o que que seria interessante fazer? Talvez manter alguns medalhões e liberar outros, tá? Alguns jogadores que eu manteria, tá? Caleri faria uma renovação de 1 ano, mais 1 ano, tá? De bônus, que é os mesmos moldes que talvez eu faria a renovação com o Luciano. Eu não renovaria pelo tempo de contrato que foi feito, tá? Eu discordo, mas eu renovaria com o Luciano, tá? Renovaria com o Luciano, com 1 ano, mais 1 ano de bônus. O Caleri a mesma coisa. E o Lucas, eu renovaria somente caso ele diminuísse os seus vencimentos drasticamente. Tá? Não faz sentido a gente ter o Lucas ganhando mais de 1,5 milhão se ele não participa de toda a temporada, muitas vezes, tá? Então, e é um jogador já mais velho, tá em baixa, etc e tal. Mas jogadores que terminam o contrato 26, como o Luan, Tolói, acredito que o Arboleda também termina em 26, são jogadores que talvez eu não renovaria, tá? Tentaria uma liberação antecipada do Cedric, que inclusive a gente tem informação que talvez faça um acordo amigável com o São Paulo, né? Outro jogador que talvez que eu não renovo é o Luan. O Luan termina o contrato final desse ano, tá? Jogadores como Danielzinho, Lucas Ramon, que são jogadores mais veteranos, né? Talvez ali eu não também esperaria terminar o contrato, que eu acho que isso é até o final de 27, e não renovaria para renovar o elenco. Daria um pouco mais de rodagem para os meninos da base, né? Que são meninos que são promissores. E eu tentaria fazer essa renovação. Tentaria encontrar no mercado alguns jogadores do meio campo, zagueiros, que estivessem numa idade cerca de 27, 28 anos, para ter ali no elenco que sejam jogadores assim que estão de repente escanteados em clubes europeus, assim como o Marcos Antônio, né? Lembrando que é muito difícil essa questão do Marcos Antônio, porque é um cometa Harley, é um a cada 100 anos, né? Então, nesse sentido aí, é muito difícil você acertar em outro Marcos Antônio. Então eu faria mais ou menos esse tipo de movimento, né? Buscaria atletas na Europa encostado, por empréstimo, etc e tal, dos mesmos modos que fez o Juan, o próprio Marcos Antônio, tá? Bom, comentei o que vocês acham, mas eu faria mais ou menos isso. E deixo os comentários para vocês dizerem o que vocês fariam de fato, tá? Com relação à renovação do elenco. Lembrando, tá, gente? Não dá pra gente liberar todo mundo, não dá pra gente demitir todo mundo. A gente não tem dinheiro para pagar rescisão, não tem dinheiro para fazer esse tipo de movimentação. Contrato de jogador é muito bem amarrado, tá? Então, nesse sentido, gente, é importante a gente saber o que a gente está fazendo, saber como que a gente faria, com inteligência e com tranquilidade, tá? Para também você não pegar jogadores como o Arboleda, que já está há um tempo no São Paulo, acabar não rifando assim de qualquer jeito, não tratar os jogadores de qualquer jeito, né? Só comentar, ó, a gente não vai renovar, a gente tem uma situação financeira assim, assim, assada, a gente tá querendo renovar o elenco. E ponto, e é isso, entendeu? Ter respeito com os jogadores que você vai liberar, tá bom? Então, basicamente é isso, tá, gente? Comentem o que vocês fariam, o que vocês não fariam, tá? Eu tô pesando muito pelo lado financeiro e pelo futuro do São Paulo, tá? Não pelo lado de idolatria, pelo lado de agradecimento, enfim. Eu penso muito mais no futuro do que propriamente no que a gente pode fazer, e futuro e presente, né, do que a gente pode fazer, do que propriamente no coração. Tem que ser feita total essas reformulações na razão, tá bom? Comentei o que vocês fariam, forte abraço e vamos São Paulo.